Olá, primeiramente, sou Edilson de Olino Fonte, desculpa a câmera aqui não está muito da boa, mas vamos aí para um pequeno projeto final de semana, né? Tentaremos fazer algumas partes de programação, estudando alguns modelos, aprendendo alguma coisa nova sobre o desenvolvimento em si, né? E para isso a gente vai usar alguns recursos como o Docker, o PHP, que é uma linguagem mais conhecida e a curva de aprendizado dela não é tão alta. E a ideia aqui é a gente fazer pegar de alguns diagramas de exercício e gerar as aulas para a gente aprender um pouco mais, né? Também para dar uma animada no final de semana, né? Tipo, tirar os estresses da semana. A gente que trabalha com programação está acostumado a mexer com algumas tecnologias, e a ideia é essa: a gente pegar alguns projetinhos e ir desenrolando esses projetos para poder dar um pique aí, tá bom? E a nossa ideia inicial aqui estava dando uma revisada em modelagem de dados, e eu peguei uma lista de exercícios aqui com vários exercícios, pequenos exercícios, coisas básicas. Mas a ideia é a gente fazer todo o fluxo, tipo uma pequena página web que processa e faz as requisições dos bancos de dados, monta o requisito da modelagem de banco de dados está pedindo, né? Por isso que eu escolhi PHP. A gente vai usar o PHP na maneira mais pura, sem jQuery, sem JavaScript, manipulador, sem nada. É tipo a página, processamento e resposta. Página, processamento e resposta. Nessa primeira sequência de exercícios, para a gente entender o fluxo, né? Como o PHP funciona, como ele lê, como ele processa as variáveis, assim por diante. E dentro desse contexto, no PHP a gente vai manipular bastante coisa, usando algumas tendências de programação, né? Como o próprio TDD, que é Test Develop, a gente vai testando e desenvolvendo. O certo é já começar por ele, mas nós vamos começar pelo mockup da tela. Vamos fazer primeiro a primeira tela da ideia inicial. Aí depois nós vamos avançar para a parte do processamento, onde as telas vão enviar para o PHP e o PHP irá processar e devolver as respostas para as nossas telas, que também serão em PHP. Beleza? Então aqui, olhando o fluxo aqui atrás, tem um PDF aqui. Estão vendo essa lista de exercícios? Vou ampliar aqui para vocês. Basicamente é o exercício que fala esse daqui, ó. Esse exercício 2 aqui, ó, que nós iremos trabalhar. Onde tem essa descrição aí, ó, que é sobre um berçário. Eu achei legal a ideia. Aí ele fala que o que acontece no berçário, que ele deseja ter as informações das suas operações, ou seja, quando o bebê nasce, algumas informações são armazenadas sobre ele, tais como nome, data, nascimento, o peso, a altura, a mãe desse bebê, o médico que fez o parto. Para a mãe, ele também guarda alguns dados, que é para manter o controle, né, dessas informações com relação à mãe e ao bebê. E o médico também tem as informações do médico. Então a gente vai fazer esta modelagem, só que a gente vai fazer o fluxo inteiro. Vamos fazer um pequeno programinha que faça esse exercício acontecer de forma real e a gente possa ver o processamento das entradas, saída e o processamento, certo? Aí aqui, ó, ele até continua dando, ele já dá mais ou menos uma overview do que a gente vai precisar fazer. E a gente vai meio que seguir aqui para ganhar tempo. Que a ideia aqui não é o banco de dados em si. Então aqui ele já dá os grifos, ele fala algumas entidades. Nesse caso, entidades aqui da modelagem de dados é a própria tabela. Aqui ele dá os destaque, né, das entidades, deixando elas como preto ali. E aqui ele faz uma listagem das entidades encontradas, ou seja, então tem um berçário, tem bebê, tem mãe, tem médico. Então a gente vai criar todas as telas, tantas telas. Só que aqui a gente vai ser bem hardcore. Vamos criar os inserts, vamos criar os deletes.
Não vamos fazer update nessa primeira modelagem, nenhuma alteração muito significativa. O máximo que tiver de alteração aí seria no bebê, um exemplo, para incluir alguma coisa. Mesmo assim seria um input e não uma deleção. Beleza? Isso aqui é pra gente, nesse primeiro passo, facilitar. Depois a gente pode evoluir esse exercício e colocar mais coisas. E aqui são os relacionamentos encontrados. Aí aqui já é a modelagem final, como vai ser, que é o que de fato vai estar implementado no banco. Vai ser isso, né? Que o bebê, o médico que fez o parto do bebê, a mãe que teve o bebê, então tudo está interligado aqui, ó. Um para muitos, um para muito, um para um. Então essa é a nossa modelagem que a gente vai fazer. E bom, e para nós fazermos isso, nós temos que seguir alguns passos aí. Primeiro, vamos ter que criar um GitHub. Se você tem um GitHub, cria uma conta no GitHub. Eu já tenho a minha pronta aqui. Já estou conectado, né, no meu canal com De Olho no Fonte. Nesse primeiro passo, a gente vai criar o repositório aqui. E na próxima aula a gente vai fazer o mapeamento do que a gente precisa. Vamos abrir um Trello para seguir uma sequência lógica do que a gente precisa criar, para a gente ir aí passo a passo, fazendo tarefa por tarefa, né, dentro do contexto, para a gente terminar esse pequeno exercício, que talvez eu não consiga fazer tudo de uma vez hoje, né, porque são vários pedaços que a gente vai ter que fazer. Mas nas próximas aulas vai ser a configurações e as instalações que a gente precisa. E para acabar essa aula aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar um repositório para essa aula. Então vamos criar aqui no GitHub, você cria a sua conta. Esse daqui vai ser domínio público, tá? O nome desse projeto, deixa eu até ver aqui como que eu posso colocar. Berçário mesmo? Pode ser, acho que berçário seria legal. Eu vou usar a própria ideia do exercício 2. Deixa eu ver se dá para inventar um nome melhor aqui. Deixa eu ver. Pode ser berçário, isso. Berçário. Vamos colocar HP ou S. Deixa eu ver. Hospital Berçário, ponto. Hospital Berçário. Esse é o nome do nosso sisteminha. HSP Berçário. Sistema de controle de nascimentos de crianças. Nascimentos de criança. Então esse é o nosso sistema aí. Beleza? Então nós vamos criar acho que é mais fácil trocar o nome. Berçário.hsp. Pronto. Aqui não ficou legal. Deixa eu ver. HSP underline berçário. Bom, HSP Berçário, pronto. Hospital Berçário, beleza. Vamos colocar o read aqui. Eu vou colocar aqui no Git ignore o Laravel, só para ele ignorar a pasta vendor, que logo mais a gente vai ter. Então basicamente está de domínio público. O nosso projeto é esse. Vamos criar o repositório. Então já tem o nosso repositório aqui. Eu vou copiar o link para depois eu subir na descrição, tá, galera? Aqui eu tenho as configurações aqui para configurar com o Git. Tá?
Se você não tem o Git, você abre lá a conta, faz a sua continha, conecta. Aí depois você pesquisa como conectar via SSHC com o Git. Ele vai dar as instruções lá para sua plataforma, se for Windows, se for Linux. Tal. Então, primeiro a gente já tem o nosso repositório, que está nesse endereço aqui, né, que é justamente esse endereço. Eu vou conectar com o Git para baixar esse endereço. Então, eu vou abrir um terminal aqui. Eu estou usando a versão do Linux, tá? Como eu estou usando o Linux, se você estiver usando Linux com base em Ubuntu, vocês vão conseguir também seguir os mesmos passos que eu estou fazendo, que vai dar a mesma coisa. Mas as outras derivações são muito parecidas do Linux. O Windows tem a sua própria maneira de fazer a mesma coisa lá. É só olhar a documentação. Se vocês quiserem, depois me dá um alô. Eu disponibilizo no contexto da nossa mini aplicação. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, confirmar se o Git está instalado. No meu caso, o Git já está instalado, porque eu estou com o Linux, que nem eu falei. Aqui é o seguinte, ele precisa disso daqui, ó. Gerar uma chave para poder liberar aqui para acesso. Como que eu faço isso? Eu gero essa chave. Como que eu gero essa chave? Eu troco esse e-mail pelo e-mail. No meu caso aqui, esse é o meu e-mail, tá? Não tem problema vocês verem que vocês não sabem a senha. Vou trocar aqui. Aonde que vai gerar essa chave? Ó, eu tô dentro da minha raiz aí. Eu posso gerar aqui, não tem problema. Tá vendo? Ele vai pedir pra me dar o nome pra essa senha. É pra essa chave. Ainda não. Eu vou gerar essa chave, então eu vou colocar aulas. Não vou colocar senha, porque aí eu tô usando esse computador. Ele gerou aqui 2 arquivos, aula pub e um aula. E o aulas. Certo? Esse pub aqui é onde tem a nossa chave pública que a gente tem que copiar. Eu vou abrir lá o diretório, vou pegar o seguinte, eu vou criar uma pasta chamada git aqui, mas para organização, tá? Vou pegar essas duas coisas, põe aí, jogar dentro da pasta git. Então tá tudo, essas duas chaves estão aqui. Vou abrir isso daqui. Deixa eu abrir aqui com o aplicativo, pode ser um aplicativo de, deixa eu ver, texto. Um aplicativo aqui, Jupyter Notebook não, aqui é o Notepad. Copio toda essa chave. Copiei a chave aqui. Depois com a chave em posses, o que a gente vai ter que fazer? Tem que ir lá em settings, no seu diretório, tá? SSHC e IndGPC Case. Você pode ver que eu tenho várias aqui. Eu vou colocar aqui, ó, uma outra agora chamada Note Aulas Leituras. Ou seja, esse aqui é o computador que eu estudo. E agora estou usando ele também para aulas, porque eu tenho menos ferramentas do que os meus outros computadores que eu trabalho com mais linguagem. Esse aqui eu só vou usar justamente para fazer as aulas, as nossas aulas aí, beleza? Copiar a key aqui e dar um OK. Ou seja, então a gente tem a chave adicionada. Ele falou que foi adicionada com sucesso. Como que eu conecto agora? Beleza. Uma vez conectada a chave, nós vamos seguir os próximos passos. Bom, conectei. Eu tenho que entrar com esse outro comando que inicia o agente. Ele inicia um agente aqui, ó. Eu vou abrir um novo terminal para não confundir, tá? Então esse terminal vai estar conectado com o nosso Git. Você vê que ele criou um PID aqui, ó, em background, ou seja, nós criamos um agente. A partir de agora, esse agente ele já vai ser capaz de conectar com o GitHub, porque ele está dessa forma aqui. Mas ainda não consegue. Eu preciso fazer o quê? Adicionar a chave. Para adicionar a chave, nós estamos aonde, ó? Estamos na minha pasta principal, onde tem a pasta Git aqui, ó. Como que eu adiciono a chave? add. A chave não está dentro de gits.
aulas, né? Ó. É porque não é ADD, tá, galera? É ADD, SSHC. Acho que é ao contrário, calma aí. sshc.add. Adicionar uma chave a gits aulas. Você vê que ele adicionou o nosso e-mail, ó. Ou seja, a partir de agora a gente já está teoricamente conectado com o Git. Precisamos de mais algumas configurações. Depois que a gente fizer isso, a gente tem que também configurar esse config global aqui, ó. Eu vou copiar ele aqui embaixo. Copiar o mesmo e-mail aqui para não perder tempo. Eu tô pintando, tá bom? Tá bom, Manu. Aí nós temos aqui, pegamos e adicionamos também, colar. Ele configurou o Git está configurado. Agora a gente vai lá no nosso repositório, a qual nós criamos anteriormente. Vamos pegar na nossa listinha aqui em cima, ó. Esse é o nosso repositório. Vamos abrir ele aqui. Até aí tranquilo, galera, já está terminando essa primeira parte. Para me puxar esse projeto aqui, para nós darmos start na próxima aula, as configurações, viemos aqui, ó, SSHC, THTPPS, viemos aqui, ó. Mandamos copiar, vamos copiar esse endereço. No caso é esse endereço aqui. Vamos lá no nosso terminal, ao qual nós configuramos a conta, e vamos digitar git clone. Vou fazer um clone daquele repositório. Você percebe que ele vai pedir para mim aceitar aqui o texto da chave. E olha o que aconteceu, galera. Apareceu nova pasta HSP berçário. HSP berçário, vamos entrar dentro dela. HSP berçário, vamos dar um git status. Temos uma pasta vazia, porém já temos uma pasta. Agora vamos abrir com o editor de texto. Eu vou usar o VS Code, tá? É o mais famoso aí. Deixa ele abrir aqui. Nós vamos reopen. Nós vamos transferir o nosso recorte do projeto para cá. Vamos dar o primeiro update para submeter a primeira versão. E na próxima aula a gente continua. Então vamos lá, nós estamos aqui, estamos em aulas, né? Documentos, aulas. Deixa eu ver se a gente está realmente em aulas, né? Deixa eu ver onde que eu desci essa pasta. Deixa eu ver, Machinacis. Aqui, eu não desci em aulas, tá? Então tá no diretório errado. Deixa eu só mudar aqui. Tô na raiz. Então deixa eu sair daqui. Eu quero colocar em aulas. Deixa eu ver aqui. Aulas tá onde? Tá em documentos, né? Então eu vou pegar. Vou dar um move, vai. Move HSP para documento aulas. CD documentos aulas. Agora sim. Ou seja, a gente moveu tudo para dentro de aulas. Então acho que agora a gente consegue vir aqui e abrir assim, ó. Então agora aqui, ó, documentos, eu tenho aulas e eu tenho aqui, ó. Pode perceber que tem um git ignore. O nome do nosso projeto está aqui. Aqui dentro a gente vai escrever um arquivinho. Vamos aceitar aqui, vamos escrever um arquivo chamado sobre, que é o que nós vamos fazer, né? E o que nós vamos copiar primeiro? Nós vamos copiar essa lista de exercício aqui, ó. Vamos copiar tudo isso. Esse é o nosso projeto. Daqui a gente vai colocar no sistema depois, numa página indicando sobre o sistema, tá bom? Aqui vai ser página sobre.
Teclado inverter aqui não quer rolar. Página sobre. Eu tenho que voltar de novo. Então basicamente é isso. E vamos também... Deixa eu ver se eu consigo pegar os recortes aqui. De uma forma mais agrupada. Acho que aqui, ó. Deixa eu dar um clique aqui. Aqui, ó. Aí você vem aqui em screenshot. Esse aqui, ó. Vamos aqui e vamos colocar aqui também. Então nós já temos a imagem do que nós vamos fazer. Deixa eu ver se dá pra ler, né? Eu acho que deve dar. Ou vai ficar muito ruim? Eu acho que vai ficar muito ruim. Deixa eu ver se eu consigo só imprimir a... Acho que é a página 2, né? Deixa eu ver se eu consigo salvar só a página 2, vai. Somente o personagem. Página 2. Certo. Mais fácil, né? Documento, aulas, hospedeiro. Aqui, ó. 2. Aqui, ó. Pronto, acho que agora eu consegui. Beleza. Então, na verdade, gente, eu dei um screenshot aqui, mas agora não vai rolar. Então, aqui, ó. Nós temos aqui, deixa eu só mandar ele abrir um instalador de PDF aqui rapidão. A gente vê aqui dentro do VS Code mesmo, se precisa sair. Fechar aqui. Tá instalando. A gente já consegue enxergar, beleza. Então nós temos aí, ó, a descrição do que nós vamos fazer daqui. Seria a página 2 e 3, tá? Mas enfim. Essa é a nossa descrição. Então, esse vai ser o nosso primeiro commit. Então a gente já fez, já entendeu que... Ok. E outra coisa. Dependências. Dependências do projeto. Formatar essa... o Docker. Instalar. Docker. Tem que instalar o Docker. / Docker Composer. Tem que instalar esses dois, tá? Depois baixar servidor web. Esse servidor web, galera, eu já vou deixar pronto, tá? Descrição. E executar. Web. Isso tudo eu vou mostrar, tá? Como vai fazer. Ou seja, então a gente, para depender desse projeto básica, aí você tiver com Windows, com Linux, vai fazer diferença. Como a gente vai usar o Docker, é só instalar o Docker no seu sistema. Se for Windows, você vê como instala o Docker e o Docker Composer. Aí depois é só baixar esse container, que a gente vai instalar ele nos dois sistemas operacionais. Nesse daqui eu vou fazer já. Na verdade eu já até fiz, né? E eu vou deixar ele também aqui dentro do contexto do projeto também, na próxima subida, tá bom? Mas basicamente isso, a gente vai baixar o Docker aí e vamos criar a pasta do projeto, certo? E é isso aí. Vamos dar o commit. Isso tudo. Então a gente já colocou bastante coisa
dentro do GitHub agora. Se eu dar um listar aqui, ó, dentro da pasta, nós temos vários arquivos. Então, git status. Se eu dar um git status agora, status, percebe que ele tem alguns arquivos para adicionar, né? O que nós vamos fazer? Adicionar. Como que eu adiciono? Git add ponto. Adicionei. Se eu vir aqui git status, você vai ver que ele está grifado. Então ele está um arquivo sobre e o arquivo de PDF. Foi o que a gente colocou lá. Como que eu faço para mandar isso? Eu estou na raiz, que é a minha master, tá? Então, git. Deixa eu ver aqui. Pode dar um commit, vai. Vamos commitar a primeira versão na base. Início do projeto. Você viu que tem dois arquivos e agora eu dou um git push. Quando eu der um git push, galera, ele vai subir as modificações, ó. Se eu der um git status, não tá mais na status, né? Não está mais em verde, sumiu tudo. E se a gente for olhar o nosso GitHub lá, vai aparecer arquivos agora. Ó, aqui o que nós subimos. Tá tudo aqui. Há dois commits. Início do projeto, viu? Estamos na raiz main. Certo? Então, primeira aula é isso aí. Te espero na próxima aula, que a gente vai começar a estruturar isso daqui de uma maneira lá no Trello, e logo em seguida a gente vai começar a fazer as interfaces web o mais simples possível, o mínimo de CSS. Não vamos usar framework, bootstrap nem nada, que a ideia é que a gente aprender a fazer uma coisinha mais clean. O framework já tem muita coisa pronta, seria muito mais rápido, mas porém para aprender a gente começar do zero, beleza? E lembrando, aqui vai ser uma aplicação, a gente não vai usar a interatividade do JavaScript, fazer tratamento, requisição assíncrona, para fazer aquele dinamismo na página, né, que fica legal. Isso futuramente, nas próximas aplicações, a gente pode usar outros recursos. A ideia aqui é a gente entender como a gente sai de um modelo, passa pelo um sistema, mesmo que seja, nesse caso ele não precisa ser tão rápido, não precisa de respostas instantâneas, então não tem necessidade de a gente implementar isso com Ajax, assim por diante, ou com tecnologias assíncronas. Então a gente vai mandar a resposta e esperar os retornos. É básico. Estamos fazendo um histórico de um berçário, de um pedaço do hospital, digamos assim. Beleza? E a ideia é que a gente aprender. Sim, a gente depois pra frente a gente vai pegar esse projeto e dar uma melhorada, mudar a camada do template, porque agora a gente vai fazer tudo via PHP, então vai estar uma misturinha entre PHP e HTML. Mas o legal é a gente usar o engine de template, mas isso é mais pra frente, para dar uma melhorada no projeto. Uma limpada na camada de visão, mas desde já a gente vai tentar já manter uma coisa separada da outra. Tipo, o que é visualização, vai ter o HTML com o PHP misturado, beleza. Mas entre o HTML e o processamento vai ter uma página intermediária. Então todas as nossas ações vai ter uma página intermediária, tipo, vou cadastrar um bebê. O bebê tem uma tela, essa tela manda para um arquivo PHP, ele processa e devolve para a tela de novo. Então vai ser esse o fluxo. A gente não vai misturar, de certa forma assim, toda a lógica do processamento interno com o da tela, para depois a gente não ter trabalho de desvincular isso, beleza, galera? Então aguardo vocês na próxima aula. Vamos lá.